Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula 2, parte 2, onde nós iremos mostrar os componentes do sistema de pressurização. Nós temos aí a válvula de pressurização. O controle principal do sistema de pressurização é a válvula de saída de fluxo, conhecida como outflow valve. Um tipo de válvula de saída de fluxo é uma simples borboleta que é aberta ou fechada por um motor elétrico. Recebe corrente AC e DC e pode possuir até 3 atuadores elétricos. Algumas aeronaves usam uma válvula de saída de fluxo pneumática. Lembrando que a aeronave é como se fosse uma panela de pressão. Eu já tinha isso comentado com vocês, e claro que a panela de pressão ela não voa. Dependendo da situação, ela pode até voar. Por isso que existe uma suíte de proteção. Porventura a pressão está acima dos limites, ou a válvula de alívio parou de funcionar, vai se romper, consequentemente vai extravasar o ar e o outro produto que esteja ali dentro. O avião é a mesma coisa. Ele possui uma válvula de pressurização. Grave isso. É a válvula de saída de fluxo, conhecida como outflow valve. A finalidade desta válvula é permitir a saída do excesso de ar através das aberturas adequadas lá na fuselagem. Alguns aviões podem estar localizados na raiz da asa. Dependendo da aeronave, se for de grande porte, pode ter 3 válvulas instaladas, devido à área quadrada, ou seja, o tamanho da estrutura. As aeronaves menores possuem aí uma. Válvula tipo borboleta. Esse tipo de válvula é aberta pela pressão de ar e evita o fluxo reverso de ar. Temos aí um outro componente, a nossa válvula butterfly. Pode ser chamada também de check valve. Ela evita o fluxo de ar reverso de ar. Em alguns casos, o pessoal chama de válvula unidirecional. Está aí a nossa válvula em questão, a principal delas, né? A válvula de controle de fluxo de saída de ar, a outflow valve. Está aí, é o outro componente onde nós falamos anteriormente. Ela recebe corrente elétrica AC e DC. Caso esteja inoperante a corrente AC, temos a DC. Possui 3 atuadores elétricos. Ela pode ser comandada tanto manualmente como automaticamente. Ok? Dependendo da aeronave, possui mais de uma. Aeronaves pequenas possuem uma. A válvula de saída de fluxo será mantida completamente na posição aberta no solo, pois há uma microsuíte no trem de pouso. Tocou no solo, consequentemente, acionará esse sensor e vai manter a válvula aberta. A válvula de saída de fluxo, a outflow valve. O outro componente do sistema de pressurização é a válvula de alívio de pressão positiva, questão de prova de ANAC e nossa. Esta válvula impede que a pressão da cabine ultrapasse uma pressão diferencial pré-determinada acima da pressão ambiente. Esta válvula, pessoal, ela vai funcionar quando há uma inoperância da válvula de fluxo de saída, quando ela estiver na posição totalmente fechada. A positiva, a de alívio de pressão positiva, tem a finalidade de extravasar o ar para fora. E a válvula de segurança, um outro componente, a válvula de segurança da pressão de ar da cabine. A tal da, perdão pessoal, é a tal da positiva, né? A imagem está aqui. Dependendo da estrutura da fuselagem, o tamanho, pode ter mais de uma. É por aqui que sai o ar da estrutura quando a válvula de fluxo de saída estiver na posição fechada. Geralmente ela fica localizada na parte de trás. Isso, claro, não há uma regra não é padrão para todos os fabricantes de aeronaves. Um outro componente, agora sim, questão de prova também da ANAC,
e de escola é a válvula de pressão negativa. Ela é o oposto da positiva. Ela vai abrir quando a pressão interna na estrutura da aeronave é menor que a pressão externa. Existe uma válvula flapper localizada na estrutura da aeronave. A pressão externa vai ser maior que a interna, o ar ele vai abrir. Consequentemente, ele abre a válvula e vai estar injetando ar. Quando houver um problema técnico na válvula de saída de fluxo, quando ela estiver, nesse caso, totalmente aberta, ou quando houver uma despressurização repentina. Esta é a imagem da válvula de alívio de pressão negativa. Tá aí, mais uma imagem dela. Pressão externa maior, irá abrir, vai estar entrando ar na estrutura da aeronave. Geralmente também fica localizada na parte traseira da estrutura. Os controles de pressurização é a fonte de sinais de controle para o sistema de pressurização. O controlador proporciona, ou seja, o painel, ele vai proporcionar ajustes para a obtenção do tipo e a condição pressurizada da aeronave. O controlador parece muito com um altímetro e tem vários botões adicionais para ajustagem. Segue aí a imagem do painel do sistema de pressurização. Aí, exemplo de um 737 Classic, da linha 300, 400 e 500. Observe que nós temos aqui alguma quantidade de botões. Vamos mostrar cada uma delas. Seleciona a altitude de cruzeiro. Essa suíte, onde aparece a abreviatura FLT, que é Flight, e a GRD, que é Ground, solo, ele vai despressurizar a válvula manualmente, na posição manual. E aqui vai selecionar a altitude do destino, que seria aqui na posição, nesse caso, no valor já pré-selecionado, né? É a altitude do destino. Aqui é cruzeiro e essa aqui, destino. Esse knob, esse botão, ele tem a finalidade, é usado na falha do sistema automático. É o sistema standby, reserva auxiliar. Aqui é o controle manual da operação da válvula de fluxo de saída. Observem, para a direita, aberto. Observem, o ponteiro está informando que está na posição totalmente fechada. Próximo botão é o seletor de modo. Temos aqui AC, DC, manual DC, claro. Temos aqui o automático e temos aí o tal do standby. Está selecionando o modo de uso do sistema de pressurização. E logo acima temos aqui algumas indicações. A Auto Fail indica falha do sistema automático. Deve selecionar para a posição manual. A outra indicação, que é o tal do o Schedule Descent, né? É o diferencial programado de descida. Ele indica que a aeronave está descendo antes de atingir a altitude de cruzeiro selecionada. A outra indicação é o modo standby em uso. Observe que a luz já é verde, ao invés de cor laranja. A luz verde é status. O standby, o modo reserva, está sendo em uso. E o manual está informando que o modo manual, está em uso. O medidor de pressão diferencial da cabine indica a diferença entre pressão interna e externa. É um instrumento localizado próximo ao painel de pressurização, deve ser monitorado para assegurar que a cabine não está se aproximando da pressão diferencial máxima permitida. Temos aí, claro, o painel diferenciado, é uma imagem ilustrativa. Temos aqui o nosso diferencial de pressão, a altitude de cabine e o nosso diferencial, o tal da pressão diferencial, né, o limite. Existe aqui um alarme, cujo qual vai estar alertando o piloto durante qualquer anormalidade. Observe a indicação, como foi visto lá no painel na íntegra. O que mudou aqui foi o tal do standby, ou seja,
o alternado. O modo alternado e o modo standby têm a mesma o entendimento, o adjetivo, né? Podemos dizer que é reserva alternado e assim por diante. O que mudou também foi o tal do Knob. Observe que lá era meio arredondado, aqui puxou meio cônico, né? E a posição automático, o alternado e o manual. Na posição automático, né? É no modo automático. E quando coloca em manual, quando houve um problema no modo automático. Ok? E aí no modo manual. Aqui está a abertura da válvula de fluxo de saída. E ela está entre meio termo. Ok? E o técnico, durante o RANAP, existem procedimentos para manter na posição manual e deixar totalmente aberta, para evitar que fique pressurizando a aeronave durante o giro do motor. Ok? É função do técnico de manutenção também manipular o painel de pressurização. E também há testes também, né, do sistema de pressurização, onde tem que ter 2 técnicos de manutenção para pressurizar a aeronave para que execute tais serviços. E o técnico deve estar com o manual de manutenção, porque ele não vai gravar valores e referências. Ok? Dando sequência, somente curiosidade, temos aqui um módulo que controla o sistema de pressurização. Ok? É o tal do CPC, é o nosso Cabin Pressure Control, é o controlador de pressão de cabine. Observe que tem 2. Somente curiosidade. Ok, pessoal? É o fim da nossa aula 2, parte 2, onde nós falamos sobre os componentes do sistema de pressurização. E a nossa próxima aula, iremos falar sobre o sistema de ar-condicionado. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula, pessoal!